Você está sob o meu poder. Que nada! Hoje nós vamos falar sobre hipnose clínica. Vem comigo! Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre hipnose clínica, eu convidei uma paulista, assim como eu, só que agora ela está morando em Gramado. Tatiana Pérez. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Papo de Terapeuta. Eu é que agradeço o convite. Espero de verdade que a gente possa contribuir um pouquinho aí com quem está nos assistindo. Com certeza. Acabamos de começar a gravação e já está divertido. Espero que quem esteja nos assistindo vai se divertir e conhecer um pouquinho mais dessa técnica, que é maravilhosa. É isso. E sabe que a sua brincadeirinha ali com a corrente, ela não é à toa, ela faz todo sentido. Porque um dos requisitos para que o processo de transe aconteça, claro que ele não é único. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem privação de visão, ela pode ser hipnotizada. Mas um dos requisitos é realmente essa fixação do globo ocular. Então, quando você fica com o globo ocular fixado em alguma coisa, isso facilita o processo de transe. Então, você estava certíssimo. Olha só, brincadeira que deu certo. Deu certo. Mas explica melhor pra gente, tá? O que é a hipnose e a diferença da hipnose de palco e a hipnose clínica. Tá, então na verdade a gente fala assim, para falar o que é hipnose, às vezes é mais fácil falar o que não é hipnose. Uhum. Porque a hipnose é um estado natural nosso, do ser humano. Então toda vez que você está assistindo um filme, mesmo sabendo que aquilo é ficção, e você se emociona ou você toma um susto, você estava em transe hipnótico. Então ela é muito mais simples do que parece. Então toda vez que existe foco e concentração em alguma coisa, existe transe hipnótico. Aquele momento que você está ali no seu dia a dia, fazendo alguma coisa tão intertido, tão focado no seu trabalho, que parece que o mundo à sua volta está acontecendo e você não está nem ouvindo. Acontece direto comigo. Você está num transe hipnótico. Então, na verdade, é quando você atinge uma determinada frequência cerebral, você atinge ondas cerebrais que saem desse estado de vigília, e isso faz com que você entre nesse transe hipnótico e facilite o processo terapêutico, né? Eu acho que, basicamente, a hipnose ela faz isso. Agora, a questão é o que você faz depois que você leva a pessoa em transe. Aí que muda para uma hipnose de entretenimento ou uma hipnose clínica, que é a linha com a qual eu trabalho. Levar a pessoa ao transe, a gente brinca que é fácil. Milton Erickson, que foi um dos grandes contribuidores da hipnose atual, um gênio, ele dizia assim que o difícil não é levar uma pessoa em transe, é tirar ela do transe que ela vive todo dia. Né? Então, repetindo padrões de comportamentos de depressão, de ansiedade, ela já está em transe. Então, aceitando comportamentos abusivos como se fosse normal. Crenças que te limitam e que foram passadas através de gerações, após gerações. Sim. Então, o difícil é tirar a pessoa daquele estado, né? Então, o que a gente faz depois do estado hipnótico é que é aí que faz a diferença, né? E aí, para fazer depois desse transe, eu trabalho com diversas linhas, né? Eu gosto muito de programação neurolinguística, eu acho que a PNL, ela contribui muito para esse pós-transe, então usar a PNL com a pessoa em estado hipnótico se torna uma ferramenta riquíssima e que contribui muito, mas eu vou para a linha também da terapia cognitivo-comportamental, psicologia transpessoal, eu gosto de misturar ali as abordagens, mas tudo com a pessoa em transe hipnótico. Tá, porque dependendo da pessoa, uma técnica vai funcionar melhor, outra técnica vai funcionar melhor, às vezes a mesma pessoa para determinado assunto usa uma técnica, para outro assunto usa outra.
É exatamente isso. É muito personalizado. Eu falo sempre para os meus alunos, eu dou aula de hipnose, e eu falo sempre para os meus alunos, não é o paciente que tem que se adequar à sua técnica. Ele vai lá, ele não quer saber o que você vai fazer. Olha, eu quero uma linha de hipnose mais ericksoniana, mais mesmerismo de não verbal. Não, ele quer resolver aquela ansiedade, ele quer resolver aquela depressão. Você precisa ter uma caixinha de ferramentas tão grande que você consegue se adequar ao seu paciente, né? Eu acho que essa é a chave. Com certeza. Mas explica para mim como que é a sessão de terapia. Tá. Na verdade, não existe um formato... Não existe um formato engessado. Não existe. Mas eu vou te dizer que eu sentia essa dificuldade de muitos terapeutas, muitos hipnoterapeutas quando eles começavam, e eu criei basicamente o meu protocolo de atendimento. Então, eu costumo ali dividir em 5 sessões, onde na primeira a gente vai fazer a sessão mais importante, que é a anamnese, né? Então, usando sim ferramentas de PNL, como metamodelo de linguagem, a gente faz perguntas provocativas, porque às vezes só ali a pessoa já percebe a resposta e se dá conta, né, daquele padrão que ela vinha repetindo de comportamento. E aí, nas próximas sessões, eu costumo... E precisa ficar atento, porque às vezes a resposta não é o que a pessoa fala, mas é a corporal. Exatamente. A expressão corporal, às vezes, é o inverso do que a pessoa está falando, mas é a realidade. Não, eu tenho colegas que falam assim, não, eu mando uma fichinha de anamnese para ele preencher em casa. Imagina. Não. É esse olho no olho. É ver as reações físicas, né? Que às vezes a pessoa está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outro, né? Então, Eu não tenho ansiedade... Eu não sou uma pessoa ansiosa. Ou o contrário, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ter um laudo. Ai, olha, eu sou tão ansiosa. E falando com uma calma, com uma leveza. E você fica pensando onde que tá a ansiedade nessa pessoa, né? Então precisa desse momento. E aí eu costumo trabalhar, eu falo assim, que tudo gera uma memória no corpo, né? Toda emoção gera uma memória no corpo, e isso hoje a gente sabe através das doenças psicossomáticas. Então, na segunda sessão, eu gosto de trabalhar com essa memória que fica instalada no corpo. Aonde essa memória fica instalada no corpo? A PNL tem técnicas muito simples para isso. Uma técnica que a PNL usa para cura de fobia, puxa, eu acho excelente, não só para isso, mas para curar essas memórias que ficam instaladas no seu corpo. E aí sim, dali para frente, a gente consegue entrar com a memória, com a hipnose para reprogramar. Então, deixa eu ver onde tem essa crença, eu vou reprogramar essa crença, e aí eu preciso colocar alguma coisa no lugar, porque não existe um não comportamento. E aí depois a gente termina colocando um novo comportamento no lugar daquele. E quanto tempo demora, mais ou menos, cada sessão? Ali, 40 minutos, 1h30? Olha, varia muito? As minhas sessões, em média, elas duram 1 hora. Salvo a primeira, que ela pode passar um pouco. A primeira sessão, às vezes, costuma demorar 1h30, porque eu gosto de, no final da sessão, já fazer com que a pessoa experiencie a hipnose. Porque aí ela já chega na segunda sessão, já sabendo o que vai acontecer, tirando todos os mitos, medos. Eu sei que o pessoal chega já, olha, vi uma série aqui, ali, que, puxa, a pessoa colocava o outro em transe, mandava fazer alguma coisa ruim. Então a pessoa vem cheia de mitos, e aí a gente aproveita esse momento para esclarecer e para ela ver como é um processo muito simples, muito tranquilo, em que ela está no controle o tempo inteiro, no comando o tempo inteiro. Então vamos aproveitar para destruir 3 mitos. Bora lá. Bora lá. Eu acho que é esse. Sim, as pessoas acham que... Se eu falar algum segredo que eu não queira, sabe assim, você não vai falar nada que você não queira, não vai fazer nada que você não queira. Você não vai sair do controle. Não. Nada que vá contra os seus valores. Não vai sair andando de 4 latindo. Até perguntas mais sérias, às vezes, que já me fizeram. Puxa, um hipnoterapeuta homem violentou uma mulher e eu vi a notícia e ela estava em transe hipnótico. Ninguém faz nada em transe hipnótico que não queira. Né? Se é alguma coisa que vá contra os meus valores, eu não vou fazer. É porque é só você abrir os olhos e sair do transe a qualquer momento, né? A qualquer momento. Aí tem a clássica que perguntam mas e se eu não voltar? Mas comprou uma passagem só de ida para Miami, talvez? Eu fico me perguntando, porque, na verdade, você não foi para lugar nenhum. Né? Então você não vai a lugar nenhum. Nem você, nem a sua mente. Nem a sua mente. Você está ali o tempo inteiro consciente, respondendo só aquilo que você deseja. Então não tem perigo de não voltar, tá? Eu já ouvi, inclusive, assim, e se você morrer
durante o processo de terapia. Eu, enquanto terapeuta, falo, olha, a única que vai realmente, desculpa dizer, mas se dá mal sou eu, que morri. Agora você vai abrir os olhos e vai continuar tudo normal. Né? Então, as pessoas realmente têm medo de ficar ali naquele estado de transe e ficar preso. Não isso, é filme, né? Não, isso não tem a menor possibilidade, né? Não tem a menor possibilidade. Então, o que acontece quando a pessoa está em transe? Eu costumo dizer assim, que é tão simples que chega a ser decepcionante, mas os resultados são ótimos. E decepcionante no sentido assim, de a pessoa vai sentir como se fosse um relaxamento, como se eu estivesse fazendo uma meditação guiada. Só que é claro, eu não posso comparar a uma meditação guiada, porque no processo de meditação, boa parte das vezes, o objetivo é me conduzir para um estado só de relaxamento. Depois que você entrou nesse estado de relaxamento, numa sessão de hipnoterapia, aí não, aí a gente vai cutucar em dores, em feridas, e aí pode ser que realmente aconteçam catarses, crises de choro, mas o início da sessão ele é muito parecido com eu só estou aqui sentada e ela está me guiando para uma meditação guiada. Porque você vai conduzir um estado de consciência alterado. É isso, é isso, é isso. Um hiperfoco, então você está focado. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que me perguntam, mas se o meu paciente não entrar em transe, tem risco de eu fazer uma sessão e não entrar em transe? Não tem esse risco. Por quê? A não ser que você vai lá, se dispõe a fazer uma terapia e fica sabotando o próprio processo. Então a Tatiana está dizendo, olha, agora relaxe, respire. Eu não vou respirar. Ela tá mandando eu visualizar isso, eu não vou visualizar. Aí você tá sabotando o próprio processo, Sim. Né? Mas o que acontece também. Acontece. Mas aí eu falo assim, vai da expertise do terapeuta de, opa, eu tô percebendo que por aqui não vai, eu vou usar uma outra abordagem, uma outra linha, né? Então, eu trabalho também com uma linha de hipnose não verbal, com magnetismo, que às vezes sem uma única fala ou nada, você consegue colocar a pessoa em transe pela energia. Tá. Pela energia. Então você faz como que se ela desligasse o disjuntor ali e ela entra em transe. Então é você que precisa encontrar a melhor forma de levá-la ao transe, mas todos entram em transe, tá? E durante o transe, como que é a abordagem? Você vai cutucar lembranças, você vai perguntar? Eu gosto de trabalhar, eu brinco que eu gosto de trabalhar com caos. Porque a gente fala assim, quando alguma coisa, ela te instalou uma crença, uma fobia, um trauma, isso veio acompanhado de uma carga hormonal muito grande. Sim. Então não adianta... é onde fixa. Não adianta eu fazer alguma coisa leve em que você não vai sentir essa emoção, que isso não vai surtir efeito. Então eu realmente gosto de processos onde eu provoco crises, catarses, porque através disso é que realmente a mudança acontece. Porque aí você também dispara essa descarga hormonal e aí você consegue realmente ressignificar ou, enfim, criar um novo comportamento. Tá. E você disse que, em média, são 5 sessões? Em média, 5 sessões. 5 sessões. Eu falo assim, claro, tem casos que podem excepcionalmente passar? Tem. Mas eu falo assim, porque a mente é uma caixinha de surpresa. Claro. Você começa a trabalhar, às vezes eu vou trabalhar só uma simples fobia. E não era uma fobia, era um trauma super profundo, tem alguma coisa, um abuso, e aí você começa a mexer e começam a aparecer mais coisas do que realmente eram. Mas quando a pessoa te traz um tópico específico, geralmente nessas 5 sessões ela termina e ela tem aquilo resolvido. É o que a gente fala, num processo às vezes de terapia convencional, você passa anos... Né, trabalhando alguma questão e às vezes em poucas em poucas sessões você consegue resolver na hipnoterapia. Eu brinco que os meus pacientes, eles chegam até mim depois de terem tentado de tudo, sabe assim? Então é o pessoal que já está cansado. Olha, eu já faço terapia há muitos anos e tô com um problema aqui na mão, eu sei que eu tenho um problema, já falamos sobre isso, já discuti com o meu terapeuta, mas agora eu não sei o que fazer com isso. Já revivi aquilo várias e várias vezes e não dissolveu. Exatamente. E essa história que você falou de reviver, eu acho muito interessante, porque também muita gente me procura por conta de regressão. Eu quero fazer uma regressão. E eu falo, eu não trabalho assim, né? Eu não trabalho com o paciente escolhendo a técnica. A gente vai ver qual é a melhor técnica para aquele caso. Porque em alguns casos, sim, é interessante fazer uma regressão de memória.
mas eu te digo que na maioria dos casos não. É pegar um problema que você tem, vamos olhar para frente. Eu brinco que eu trabalho assim, esse é o seu estado atual e qual que é o seu estado desejado? Meu papel enquanto terapeuta é te pegar daqui, do como você está hoje, eu tô com uma ansiedade, eu não consigo falar em público, e o que que você quer? Ah, eu quero isso, 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 eu quero me sentir assim. Esse é o meu papel, te levar para esse estado desejado. Agora, não necessariamente eu preciso ficar revisitando problemas do passado, porque às vezes a gente vai fazer uma regressão de memória e você vai descobrir problemas e traumas ali que você nem lembrava que tinha, e vai sair um monte de ferida que talvez seja totalmente desnecessário. Vai abrir um monte de caixinha que é isso, não a caixa precisava. de Pandora, né? É. Então, eu falo assim, e, claro, tem os curiosos que procuram para fazer regressão para saber de vidas passadas e coisas assim, mas a regressão ela é muito interessante quando ela acontece de forma até natural. Tem pessoas que você vai e naturalmente o processo de regressão acontece. Não. O que acontece comigo, às vezes, as pessoas vêm com uma queixa. Só que realmente aquilo ou praticamente não é trabalhado ou absolutamente não é trabalhado. O problema realmente é outra coisa que vai ser trabalhada e resolve o problema. Acontece com vocês também? Com bastante frequência, principalmente, infelizmente, hoje dentro da hipnoterapia, eu acho que eu ouso dizer que mais de 50% dos profissionais trabalham com protocolo só de regressão. Então, quando eu recebo algum paciente, ele já passou por outros profissionais, já fez regressão e vem para mim muito pior. Vem com aquela coisa de, olha, eu fui no profissional, fiz regressão e me indicaram vocês. Então, a gente pega o consertar o que as outras pessoas fizeram. E aí, às vezes, ele estava achando que era todo um problema. A mente idealizou várias outras feridas e, na verdade, não era nem aquilo que ele queria uma coisa tão simples e era tão fácil de resolver, às vezes com uma técnica de PNL, sabe? Então, às vezes o menos é mais, né, em termos de terapia. Sim, às vezes algo mais simples e mais direto é muito mais resolutivo do que querer fazer uma reforma geral. É isso. E é claro, tem casos sim que vão ser necessários um protocolo de regressão, de voltar a causas, de voltar aos seus traumas. E aí é saber o que fazer ali naquele momento da regressão para que realmente não fique um solto, um vazio. Agora, eu sempre falo assim, imagina você fazer uma regressão para uma pessoa que você sabe que tem histórico de abuso. Eu vou regredir ela pra quê? Pra ela chegar lá na cena e verificar novamente ela sendo abusada, ou ela apanhando de um pai, sabe? Não faz sentido, né? Então, é só tomar bastante cuidado com os protocolos que se utilizam. Vamos direto para a neuroplasticidade, vamos trabalhar, resolver aquilo. É isso. Eu costumo explicar assim para os meus pacientes, eu falo assim, eu não sei se você usa essa analogia, mas eu gosto muito de usar a analogia que você quer um novo comportamento. Então, é como se existisse uma estrada ali na sua mente. E essa estrada, são as conexões neurais. E ela está acostumada com aquele comportamento. Só que a partir do momento que você cria uma nova estrada, uma nova possibilidade, uma nova conexão neural, a sua mente começa a caminhar por esse novo caminho. Não é que aquela estrada ela vai apagar, ela vai sumir ou alguma coisa assim. Mas ela vai começar a se encher de mato. Com o tempo ela vai ficar degradada. Ela vai ficar ali esquecida. Eu costumo trabalhar, eu falo para os meus pacientes, não adianta você vir 1 hora na terapia se eu não te der lição de casa. Aqui no Sul é tema de casa, né? Eu aprendi. É tema de casa. Se eu não te der tema de casa. Então eu dou o tema para que eles façam os exercícios para que eles tenham condições de, em eventual momento em que eu lembrei daquele caminho, daquela estrada antiga, eu possa continuar a caminhar pela estrada nova, porque eu sei que aqui é mais benéfico. Precisa entregar a ferramenta para que o paciente possa se controlar, se manter em determinadas situações. Né? A ideia não é ter paciente viciado no terapeuta, né? É que ele tenha ferramentas para que ele consiga caminhar sozinho. Né? Eu adoro quando eu dou aquele abraço e falo, até quem sabe um dia. É isso. E geralmente quando voltam por outros problemas, outras questões, olha, eu trabalhei isso, agora eu quero trabalhar uma outra questão, ótimo, mas aquela ali está resolvida, aquela você tem ferramentas para seguir. Né? Não só resolver, mas a mente
uma caixa de Pandora, como a gente falou, às vezes vem alguma coisa, às vezes volta, mas realmente quando a pessoa tem as ferramentas, aprendeu a lidar com aquela situação, Sim. ela vai lidar com aquela e vai lidar com outras também. É isso, é isso. É um empoderamento pessoal, é um Sabe, autocontrole. sabe que eu trabalho... Eu brinco que o universo traz, né, coisas que ressoam com você. Uhum. Então, eu recebo muitos pacientes com ansiedade, depressão. Hoje, qual que é a maior demanda? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Na verdade, eu me deparei também na Serra com muitos casos de suicídio. Então, a família lidando com o luto. Eu não tinha essa ideia de que tinha esse histórico aqui, eu tô lidando com muitos casos de luto. Mas, no grande geral, ansiedade e depressão. E eu falo, eu comecei a estudar, eu entrei para o mundo terapêutico porque eu passei por um processo. Eu passei por um processo de ansiedade, eu passei por um processo de que já estava numa síndrome do pânico e... Talvez por ignorância, enfim, na época eu não quis me medicar e eu falei, eu vou começar a buscar ferramentas para me curar. E fui fazer pós em neurociência, aí eu gostei do assunto e fui estudando diversas terapias alternativas. E realmente a hipnose foi uma das ferramentas que eu falo assim, ó, que realmente me ajudou. E eu acho muito bacana isso, porque quando chega um paciente, ele começa a falar pra mim, eu falo assim, eu sei o que você tá sentindo, né? É assim, 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 a sua mão soa assim, o seu estômago dá isso. E você poder explicar isso pra pessoa... e dar ferramentas para que ela entenda e que ela fale assim, puxa, eu tenho realmente como sair disso. E é diferente quando a pessoa vai num terapeuta que sabe a teoria, daquele que já vivenciou, que já passou por aquilo. É isso. É muito diferente. É isso. Você fala com propriedade Sim. e aí não vem com aquela coisa só da literatura, né? Uhum. Ai, olha, eu acho engraçado, eu ouvi outro dia um professor falando, não, quando você tiver numa crise de ansiedade, você precisa ativar o sistema nervoso parasimpático e você pode sair para fazer uma corrida. E eu fiquei pensando, eu acho que ele nunca viu uma pessoa no meio de uma crise. Não. Você acha que realmente ela vai conseguir colocar o tênis, os shortinhos e falar, agora eu vou jogging, eu vou sair para uma corridinha? Ela não vai conseguir fazer isso. É óbvio que, tecnicamente, você vai ativar o sistema nervoso parasimpático, mas naquele momento ela não vai conseguir fazer isso. Não vai. Não. Então tem que sair um pouco, às vezes, só da literatura, né? E vamos para a prática, o que realmente funciona, né? Sim. Às vezes, o compreender que está tendo uma crise de ansiedade, lembrar do que foi falado, ó, tá, eu estou tendo ansiedade, a ansiedade está vindo. Racionalmente, ela vai passar em tanto tempo, pode demorar um pouquinho mais, então eu preciso esperar, porque a adrenalina já está na corrente sanguínea, não vou me desesperar, não estou tendo infarto, não estou tendo nada. Respirar, pensar, vamos mudar a mente, porque vai passar. Não adianta querer fazer outra coisa. Não adianta se preocupar e querer, não passou ainda, continua. Não. Então, às vezes, esse conhecimento é mais importante do que, vai correr em volta da calçada. Não. Não dá. E... Saiba que está acontecendo, disparou, vai rolar, mas vai passar. Vai passar. E quanto menos você focar, quanto menos preocupação você jogar em cima daquilo, menos adrenalina você vai realimentar. E dica que fica a dica para quem tem algum parente, algum familiar próximo que passa por isso, nesse momento, não peça para ele respirar. Fala assim, respire. Porque, de verdade, é aquele momento em que ele vai se dar conta de que ele não tem ar, ele vai falar, então eu realmente estou infartando. Né? Você, às vezes, na intenção de ajudar, você fala para a pessoa, respira. Calma que vai passar. E aquilo vai piorar muito. Né? A própria pessoa tem que saber e compreender que vai passar. É isso. Sabe um dos exercícios que eu dou para os meus pacientes? Então, exercício respiratório. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos chegando no final do programa. Tá bom. Dê algumas dicas para as pessoas. Dica prática. É isso. Olhando ali direto para quem está nos assistindo. Tá. Dica prática.
Dica prática, eu falo assim, exercício respiratório. Se a gente soubesse o poder que isso tem, porque isso sim vai te ajudar a acalmar e ativar isso que a gente estava falando do seu sistema nervoso parasimpático. Só que se você deixar para fazer os exercícios respiratórios no momento da crise de ansiedade, você não vai conseguir. A não ser que você tenha tornado isso um hábito na tua vida. Então, dica prática, faça 3 vezes ao dia. Pela manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Exercício simples. Tem vários, né? Você pode pegar no YouTube lá os pranayamas do yoga, mas eu faço uma respiraçãozinha 4, 7, 8. Então, eu inspiro contando 4, seguro 7 tempos e solto 8. Faço isso 3 vezes pela manhã, não vou gastar 1 minuto, 3 vezes ali à tarde, 3 vezes antes de dormir. O seu corpo vai automatizando com esse processo. Então, quando você perceber que você está entrando numa crise de ansiedade, aí você vai conseguir fazer. Você criou aquele desvio na estrada e a hora que você percebeu que a crise veio, você pega o desvio. Opa, é para lá que eu vou. Exatamente. Aí você vai conseguir fazer. E você vai ter a chave para controlar qualquer crise de ansiedade. É claro, isso não vai impedir que as crises aconteçam. Para entender, aí você vai precisar entender o porquê que as crises estão acontecendo, e aí entra um processo terapêutico, né? O processo terapêutico ele vai te ajudar para que você não tenha mais crises. Mas estou tendo crises, você vai se dar conta disso mais rápido e vai fazer o exercício respiratório para que ela já cesse naquele momento. Eu acho que essa é a melhor dica que as pessoas podem levar. Vai diminuir muito o sofrimento, a angústia. Muito. Você vai simplesmente passar por aquilo com mais facilidade e tranquilidade. É isso. É isso. E procura a Tatiana para resolver a causa. Aí depois, exatamente, para a gente entender o porquê que essa crise está acontecendo, porque não pode, né? Então, aproveitando esse momento, vai aparecer um número de telefone aqui na tela que você pode entrar em contato para pedir sugestão, pedir informação, tirar suas dúvidas, simplesmente conversar comigo, pedir contato dos convidados ou entrar no grupo exclusivo, é o grupo VIP do Papo de Terapeuta. E ali você tem sempre novidades, sempre você vai ter algo exclusivo para o grupo. E com certeza a Tatiana, acho que hoje ainda, no máximo até segunda-feira, ela vai mandar alguma coisinha para a gente colocar no grupo, para quem já está lá. E você em breve estará também. Tati, foi um prazer enorme te receber aqui. O prazer foi meu. Adorei o papo. Pena que é muito curtinho, mas já aqui durante o programa eu quero te fazer um convite para retornar e a gente fazer um programa um pouquinho mais longo, conversar um pouquinho mais com calma e falar sobre mais opções da terapia. Convite já aceito, adorei o bate-papo e de verdade... honrada com a oportunidade de estar aqui, agradeço mais uma vez o convite e espero de verdade ter contribuído aí, ainda que um pouquinho, com quem esteja nos assistindo e que possa conhecer ou pelo menos se interessar e pesquisar sobre essa ferramenta tão incrível que é a hipnoterapia. Gratidão de te ter aqui. Gratidão, Marco. Gratidão em ter vocês. Até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.